Continuação da leitura do livro O Efeito Sombra, uma nova visão do mundo. Os milagres da Idade Média, peças interpretadas em dias de festa, usavam da seriedade sisuda do mal e a transformavam em piada. O diabo era um personagem cômico que se envolvia em todo tipo de falcatrua, tentando as almas e levando-as ao tormento. No entanto, o diabo não consegue ver que, no fim das contas, Deus é sempre mais poderoso. O próprio Satã será redimido. No fim, a piada baseia-se nele. Ninguém está fora do alcance de Deus. Em termos religiosos, essas montagens teatrais mandavam a mensagem de que a plenitude sempre supera a separação. Se você olha o mundo em termos do bem versus o mal, é porque perdeu a piada cósmica. Qualquer coisa que ache errado em você ou doloroso demais para ser confrontado, pode ser visto de modo diferente. A vida, no sentido da sua e da minha, transcende qualquer orientação de ganhar ou perder. A plenitude vai além das explicações simplistas de causa e efeito. Na teia dos relacionamentos, você funciona num contexto muito maior. Quando enxergar a si mesmo como parte do todo, surgirá um novo entendimento. Não há necessidade de rotular a si mesmo ou qualquer outra pessoa como parte do drama bem versus mal, certo versus errado. Você pode trocar o julgamento pela verdadeira experiência de compaixão, amor e perdão. É essa a cura que vem do ser pleno. Mas o ponto de vista holístico também liberta uma sapiência intuitiva mais profunda. Você vê o porquê de as coisas serem como são. É comum ouvir as pessoas dizerem: há um motivo para tudo o que acontece, mas geralmente, se forem questionadas, desconhecem o motivo. A mente continua buscando em vão pelas explicações de causa e efeito. Esse empenho nos leva a estranhas especulações. Uma vez traí minha esposa e agora essa falência é meu castigo. Vivia tomado pelo ódio e agora tenho câncer. A comunidade deixou de acreditar nos mandamentos de Deus e agora um furacão a assolou. Mesmo que você rejeite ligações tão sombrias, provavelmente ainda guarda superstições do mesmo gênero, pois todos o fazemos. Não nos foi ensinada outra forma de entender o funcionamento invisível da realidade. Deixe-me sugerir outro caminho. E se tudo que existe visível e invisível encaixasse no mesmo plano? Nesse plano, o universo inteiro é feito de consciência. Os acontecimentos maiores, tal qual o nascimento e a morte das galáxias, estão ligados aos menores e às interações de partículas subatômicas. Tudo faz parte da consciência, que nos tempos antigos era chamada de mente de Deus. Não precisamos utilizar termos religiosos. Porém, assim como o conceito tradicional de Deus, a consciência é infinita, abraça tudo, é toda poderosa, consciente de tudo. Ela se desvenda em inúmeras maneiras e formas. Parece peculiar dizer que uma água viva que pulsa no Oceano Pacífico, uma rocha na encosta do Monte Everest e uma gota de chuva que cai no Brasil são conscientes. Mas não estamos falando de possuir um cérebro. Uma água viva, uma rocha e um pingo de chuva não têm pensamentos nem sentimentos, até onde sabemos. É bom manter a mente aberta quanto ao desconhecido. Portanto, não nos sentimos ligados intimamente à vida não consciente, que está ao nosso redor. Quando nos separamos de objetos ou criaturas inferiores, como as chamamos, algo imenso está se perdendo. Há princípios que abraçam todas as coisas. Olhe para uma célula de seu corpo e um elétron vagando pela escuridão do espaço, e algumas semelhanças emergem em um plano invisível. Toda ação é coordenada por outra ação. A informação é compartilhada por toda a parte do todo. A comunicação é instantânea. A energia é remodelada em incontáveis variações, porém nunca é perdida. Com o passar do tempo, a evolução produz mais formas intricadas. A consciência se expande de maneiras que se tornam mais complexas. Eu sei que há muitos termos abstratos, mas no fim das contas não há necessidade de palavras. Quando você vê a si mesmo como isolado, as palavras parecem importar muito mais do que ser. Afinal, ser é algo passivo, algo que damos como certo. Enquanto as palavras regem a nossa vida, preenchem a nossa cabeça, aproximam e afastam as pessoas. No entanto, as palavras não poderiam existir sem a inteligência silenciosa dentro de cada célula. O poder que mantém seu corpo coordenando o número infinito de ações biológicas por segundo entre bilhões de células é primordial e mais importante do que pensar e usar palavras. Primordial não é primitivo, um engano que cometemos quando nos orgulhamos do raciocínio humano. A consciência encontrada em todo lugar é inexpressível.
Ela excede muito a mente humana. Se listarmos as coisas que nos chegam a partir de uma fonte misteriosa, que experimentamos profundamente, sem palavras, é impossível duvidar da existência do mundo invisível. Eis aqui uma breve lista: amor, criatividade, senso de estar vivo, beleza, inspiração, intuição, sonhos, perspectivas, anseio, realização, sensação de integração, admiração, espanto, êxtase e alegria, o sobrenatural, o divino. Uma vida repleta dessas qualidades invisíveis não seria nada menos que uma nova forma de ser. Ninguém negaria por vontade própria a admiração, a criatividade, o amor e todo o restante. No entanto, milhões de pessoas o fazem. Elas experimentam a alegria e a realização em pequenas doses, que rapidamente se esvaem. Fracassam ao tentar ultrapassar a sombra, que defende as riquezas do inconsciente com unhas e dentes. Uma vez ouvi um guru lamentar para o público: eu lhes mostro os portões do céu, e quando um duende surge e grita "bu", vocês saem correndo. Medo, raiva, insegurança, ansiedade e outros aspectos da sombra dão uma sensação muito além de "bu". Se vocês alcançarem os portões do céu, o único self que pode nos levar até lá é o que temos. Eis onde mora o dilema. Como pode um self dividido atingir a plenitude? Gostaria de dizer que pode, mas não é da maneira que pensa a maioria dos que buscam essa plenitude. Krishnamurti, o sábio indiano de olhos mais objetivos, talvez até impiedoso, diz: a liberdade não é o fim do caminho, é o começo. Não há lugar algum para ir. A liberdade é a primeira e a última coisa do caminho. Ele não estava tentando iludir seus seguidores. A doutrina de Krishnamurti, da primeira e última liberdade, como ele traduz, pois seu modo de dizer que a plenitude, estado de liberdade completa, não tem a ver com a escolha disso ou daquilo. Não tem a ver com ser bom em vez de ser mau, ser puro em vez de ser impuro. A plenitude não tem divisões, ela é tudo. Dessa forma, tem de ser o começo e o fim ao mesmo tempo. Nosso trabalho é transformar essa perspectiva em uma forma prática de vida. Como é a plenitude? A glória da existência humana não está nas coisas que nos tornam únicos. Está no fato de podermos nos unir à inteligência cósmica. Cada um de nós se torna uma parte consciente do todo. Quando isso acontece, ganhamos um mundo que nem chega a ser imaginado pelos pensamentos e sentimentos da vida cotidiana. É prático viver de maneira holística, pois, com toda a consciência de que se pode lançar mão, seremos muito mais criativos e imaginativos, muito menos inclinados ao julgamento. Mas, para que surja qualquer um desses benefícios, temos de experimentar o que a plenitude realmente é. Vejamos isso agora. A plenitude sempre tenta restaurar a si mesma. Seu corpo tem um leque de técnicas de cura. A plenitude e a cura estão intimamente ligadas. As duas palavras derivam da mesma raiz, em sânscrito. O que o corpo faz para restaurar a plenitude? Ele busca o equilíbrio. Uma célula se comunica com a outra. Parte alguma é mais importante que o todo. Descanso e atividade são harmonizados. Em meio à atividade constante há uma base estável, conhecida como homeostase. Cada célula se adapta às mudanças do ambiente. O estresse é combinado e deixado sob controle. As doenças e o desconforto são basicamente resultados do estresse. Em cada caso, o corpo está se mantendo pleno. O sistema curativo se estende a todo lugar. As células do coração, do cérebro e do fígado desempenham funções diferentes, mas seu objetivo comum é manter o corpo vivo e saudável. Portanto, a plenitude é mais importante que qualquer atividade isolada. Se você olhar para seu corpo como uma metáfora de vida, o que isso significa? Você valorizará o equilíbrio, os aspectos isolados de sua vida trabalharão em direção a um propósito comum, cada aspecto da vida assumirá igual valor, o descanso entrará em harmonia com a atividade. O âmago do seu self, que está calmo e em paz, não se perturbará em meio à atividade. À medida que sua situação se modificar, você se adaptará e permanecerá resiliente. Aos principais sinais de que o estresse está lhe tirando da zona de conforto, você vai perceber e reagir. Você vai valorizar o bem-estar acima da experiência individual. A plenitude é sempre um ganho, jamais uma perda. Ser pleno é estar inteiramente curado. Se isso é verdade, então, independentemente do quanto você viva bem, não estará inteiramente curado até que seu self dividido seja transformado.
Há muitas formas de se alcançar uma vida boa, mas inúmeras pessoas encontram razões para não buscar a plenitude. Uma das principais razões para isso é que elas nunca foram expostas à visão do self, superior da maneira como realmente existe. É crucial saber que você não vai deixar de ser você mesmo se buscar a transformação. O mundo de contrastes é sedutor e dramático. Sem o contraste, será que estaremos condenados à mesmice eterna? Quanto mais forte é a luz, maior a sombra. Não se trata de algo criado pela humanidade. É o modo como a natureza funciona. A alternativa não é praticável. Se o universo não tivesse as forças criativas se opondo simultaneamente ao declínio ou à entropia, não haveria universo. Digamos que somente o impulso criativo e evolutivo existisse no universo. O que aconteceria? O cosmos rapidamente se esgotaria de matéria e energia para usar novas formas, já que as antigas jamais seriam gastas nem se tornariam obsoletas. Em termos pessoais, falamos de nos tornar pessoas evoluídas, mas se você apenas evoluir sem dissolver a antiga pessoa que era no passado, seria simultaneamente um eterno bebê, uma criança, um adolescente e um adulto. Seu corpo teria incontáveis camadas de pele, porque as células velhas não seriam descartadas. O revestimento de seu estômago incharia, de forma grotesca, sem o trabalho das enzimas digestivas que constantemente o devoram para que ele possa ser substituído a cada mês. Por outro lado, se apenas um impulso de inércia e destruição existissem, o universo seria rapidamente consumido por si só. A entropia causaria a morte pelo aquecimento em curto prazo, conforme o cosmos recaísse num vazio frio e estático. Precisamos dessas forças opostas, mas esse não é um argumento para a dualidade. Na verdade, é um forte argumento para a plenitude, já que é preciso uma perspectiva bem maior que isso de ambos os lados para mantê-las em equilíbrio. Seu corpo é capaz de entrar em hiperatividade quando a reação de estresse é ocasionada. Um fluxo de adrenalina acelera o coração, gera uma energia extra da corrente sanguínea. Alerta a mente, intensifica os sentidos e coloca o corpo em prontidão para os extremos. Mas, se as reações de estresse ficam descontroladas, elas podem matá-lo muito rápido, em questão de minutos. Na verdade, isso foi observado em pacientes que passaram muito tempo usando esteroides. As drogas que tomam para conter as inflamações, por exemplo, também oprimem o sistema endócrino. Se o uso dessas drogas for subitamente suspenso, o corpo não tem capacidade para secretar uma quantidade equilibrada de hormônios. Dessa forma, se você chegar por trás de um desses pacientes e gritar "bu", pode colocar a pessoa num estado em que os hormônios do estresse acelerem o coração a um nível tão perigoso que chegue a resultados fatais. No plano do ego, constantemente nos iludimos ao pensar que ser absolutamente bom é possível. Nunca mais vamos mentir, trapacear, sentir inveja, perder a calma ou ceder à ansiedade. Essa intenção nunca dá certo, porque ser totalmente bom o tempo todo é tão rígido quanto ser qualquer outra coisa o tempo todo. Há momentos em que é absolutamente certo e saudável ficar zangado ou sentir medo. A falha no pensamento positivo é que você não pode ser positivo o tempo inteiro. É uma atitude sã lutar contra ditadores, se opor à opressão, de todas as formas, dizer a corruptos que eles estão errados e por aí adiante. A vida apresenta desafios vindos do lado obscuro. Não precisamos endemoniar a sombra. Ela é a fonte de quase todos os desafios que valem a pena ser enfrentados. A ilusão na qual recaímos é pensar que a vida nos força a escolher entre o bem e o mal. Na realidade, há um terceiro caminho, que é o ser pleno. Da perspectiva da plenitude, você pode equilibrar a escuridão e a luz, sem se tornar escravo de nenhuma delas. A oposição entre as duas pode se transformar em tensão criativa. O mocinho tem que continuar ganhando, mas é melhor o bandido não perder de vez, pois então seria o fim da história. O universo ficaria como um museu mumificado eternamente. O ideal é que as forças da verdade, bondade, beleza e harmonia fiquem um passo à frente das forças sombrias. Seu corpo pode alcançar isso, assim como o universo como um todo. Não podemos negar o fato de que as formas de vida estão constantemente evoluindo, passando a níveis mais altos de abstração, criatividade, imaginação, perspicácia e inspiração. Algo está mantendo o equilíbrio, porém, com uma ligeira inclinação para a evolução. De várias maneiras, a espiritualidade não faz mais que imitar a natureza. Se você pode ajudar a inclinar a balança para a evolução, em vez da entropia e do declínio, você é um verdadeiro guerreiro espiritual. A plenitude está próxima, não longe. Há um mapa da consciência humana que é tido como verdadeiro em todas as tradições. Nesse mapa,
Um Deus eterno tem um papel de fonte da criação. Mesmo quando a palavra Deus não é usada, como acontece no budismo, há um estado sem divisão. Ele é um todo. Contém tudo de visível e invisível. O estado indivisível de ser. Então divide a si mesmo entre os aspectos visíveis e invisíveis da criação. Fora de si mesma, a unidade cria o plural. Você pode imaginar o mapa como um círculo, como um ponto no centro. O ponto representa Deus, como fonte que é menor, que é a mais minúscula das partículas. O círculo também representa Deus, mas um Deus como o universo manifesto, que é maior, que é a mais gigantesca das coisas. Mas, para que o mapa tenha precisão, você vai precisar ver o círculo em constante expansão, como um universo após a grande explosão. Porém, ao contrário do cosmos físico, Deus se expande em velocidade infinita em todas as direções. Isso significa um potencial ilimitado do ser, uma vez que este entra em criação. Até então, o mapa pode ser visto como um esotérico e muitas pessoas não veriam tanto valor prático nele. Uma vez, uma mulher me disse que sentia repulsa pelas palavras uno e todo, quando aplicadas a Deus. Para ela, essas palavras eram como ser engolida por um mar vazio, um vácuo divino. Nossas mentes não conseguem alcançar a expansão infinita em todas as direções, mas torne o mapa pessoal. Veja sua fonte como um ponto, enquanto seu mundo inteiro é o círculo em expansão. Quanto mais você vê, entende e experimenta, maior fica o círculo. No entanto, ele está sempre se expandindo a partir da fonte. Isso significa que a fonte nunca está longe, é uma constante. Quando você tiver a experiência de ser a própria fonte e seu mundo, ao mesmo tempo, você se tornará pleno. A razão para que a fonte pareça estar longe é que você se identificou com todas as coisas separadas em seu mundo, negligenciando a origem criativa que torna tudo possível. É como esquecer sua mãe enquanto está crescendo. Não há esquecimento que apague o fato de você ter tido uma mãe que foi sua fonte. Não é possível perder inteiramente a ligação com a fonte, porque ela é feita da sua consciência. Saber que está vivo significa que você está ligado à consciência. Isso faz a ligação parecer passiva, embora não seja. Por meio dessa ligação é que fluem todos os pensamentos que você já teve. Também há um lado silencioso da consciência que trabalha para mantê-lo vivo fisicamente. Seu coração sabe o que seu fígado está fazendo não em palavras, mas através das mensagens codificadas em substâncias químicas e sinais elétricos. Seu corpo requer uma infinidade de reações a serem coordenadas. Entre centenas de bilhões de células, esse é um aspecto da consciência que nunca ganha voz, mas sua inteligência ultrapassa a de qualquer gênio. Gente comum se preocupa que Deus possa estar tão longe que ele tenha se esquecido de nós. Enquanto entusiastas religiosos creem fervorosamente que Deus está perto em todos os momentos. As duas visões derivam da dualidade, já que perto é o oposto de longe. Mas imagine a cor azul. Antes de vê-la em sua mente, a cor estava perto ou longe de você? Diga a palavra elefante para si mesmo. Antes de surgir à mente, o seu vocabulário estava longe ou perto? Usamos a consciência por motivos individuais, a serviço do eu e meu. Porém, você pode se localizar no tempo e no espaço sem conseguir localizar sua consciência. Não há distância entre você e uma lembrança, você e o pensamento seguinte. Partindo da perspectiva da plenitude, já que tudo está sendo coordenado de uma só vez, a distância é irrelevante. O que conduz a uma conclusão empolgante, seu potencial para a mudança também não está distante. Potencial é o mesmo que possibilidades não vistas. Ou você vê que algo é possível ou não vê. Portanto, o impossível é apenas outro nome para o que não é visto. Consequentemente, a sombra, que o faz enxergar um mundo limitado, temeroso e repleto de ameaças e possibilidades sombrias, está mascarando muitas possibilidades não vistas, que poderiam saltar diante de seus olhos se você se expandisse além da sombra. Sem a expansão, você é forçado a ter uma visão limitada. Pense em uma forte dor de dente. A dor ocupa toda a sua atenção. Você não consegue pensar em mais nada. Se a raça humana estivesse em constante dor física, a consciência jamais seria expandida. O medo é a dor antecipada. Tem o mesmo efeito de limitar a consciência. No fim das contas, a plenitude é o mesmo que encontrar a sua fonte. Não há divisão na fonte. Você não tem que conquistar cada aspecto de si mesmo que esteja afetado pela escuridão, que seria impossível de qualquer jeito. Transforme-se no que realmente é, e desse momento em diante, a escuridão já não terá mais nada com que você se identifique. Você está vivendo perto da fonte da consciência, se as afirmações a seguir forem verdadeiras. Está em paz?
não pode ser abalado do seu centro, possui autoconhecimento, sente compaixão sem julgamento, vê a si mesmo como parte do todo, não está no mundo, o mundo está em você, ações espontaneamente o beneficiam, seus desejos se manifestam facilmente sem desgaste nem esforço, pode executar ações intensas com desprendimento, não está visando nenhum resultado pessoal, sabe como se render, a realidade de Deus é visível em toda parte, a melhor época é o presente.